Livro de Êxodo, no capítulo 2, a partir do verso 23. Assim que você achar, vê se ao teu lado tem alguém sem a palavra e mostre para esta pessoa onde nós vamos ler. Êxodo 2, 23. Está escrito o seguinte: E aconteceu, depois de muitos destes dias, morrendo o rei do Egito, que os filhos de Israel suspiraram por causa da servidão e clamaram. E o seu clamor subiu a Deus por causa de sua servidão. E ouviu Deus o seu gemido, e lembrou-se Deus do seu concerto com Abraão, com Isaque e com Jacó, e atentou Deus para os filhos de Israel, e conheceu-os Deus. Amém? Eu vou ler o versículo 24 mais uma vez, porque o povo de Israel está numa situação terrível. Daqui a pouco você vai ouvir sobre isso. Mas nos diz aqui esta palavra que Deus ouviu o seu gemido. Então eu vou reler o versículo 24. E ouviu Deus o seu gemido, e lembrou-se Deus do seu concerto com Abraão, com Isaque e com Jacó, e atentou Deus para os filhos de Israel, e conheceu-os Deus. Amém? Agora eu vou ler mais uma vez, e toda a igreja em seguida vai repetir comigo. Vamos lá. E ouviu Deus o seu gemido, e lembrou-se Deus do seu concerto com Abraão, com Isaque e com Jacó, e atentou Deus para os filhos de Israel, e conheceu-os Deus. Amém? Você crê na palavra? Você crê que esta é a verdadeira palavra de Deus? Que quando a gente lê este livro é Deus falando conosco? E você quer ouvir Deus falar mais ainda com você? Você quer que esta palavra fale diretamente com você? Então desocupe as tuas mãos e vamos dar a melhor salva de palmas para a palavra de Deus. Vamos aplaudir bastante, igreja. Enquanto você aplaude, diga glória a Deus. Diga mais alto: glória ao teu nome, Senhor. Diga glória, glória, glória ao teu nome, Senhor. Ó Deus, recebe o louvor da tua igreja. E enquanto nós estamos te glorificando, te exaltando, te bendizendo, comece agora o teu Espírito se mover sobre este lugar. Sim, meu Deus, move o teu Espírito sobre esta igreja, sobre aqueles que vão ouvir a tua palavra aqui, sobre aqueles que ouvirão pelo rádio, e que a tua palavra vá, sim, meu Deus, profunda, ungida, penetrante, e ela produz o resultado para o qual está sendo mandada, em nome do Senhor Jesus. Amém. Diga amém, Jesus. Podem sentar, igreja. Você sabe que o primeiro judeu, ele não era judeu de nascimento, ele era babilônio. Ele morava num lugar que as pessoas não acreditavam em Deus, acreditavam em vários deuses. Então Deus fez uma chamada para aquele babilônio e disse: sai da tua terra e sai da tua parentela. E cortou o vínculo de parentesco com os babilônios, que eram altamente místicos, supersticiosos e idólatras, eram pagãos ao extremo. E Abraão, vivendo pela fé, começou a peregrinar na terra onde Deus tinha mandado que ele andasse. E ali Deus lhe fez várias promessas. Olha, Abraão, eu vou te dar filho, eu vou fazer você ter muitos descendentes. E Abraão acreditou, apesar dele ser velho e a sua esposa estéril. Muitos anos depois, Abraão ficou 25 anos esperando até que Deus cumpriu a promessa e lhe deu um filho. E Abraão ficou muito feliz com aquele filho. No dia em que Abraão estava na presença de Deus, orando a Deus, Deus pediu para ele aquele filho, e Abraão
foi e entregou na montanha de Moriá. Quando ele estava para sacrificar o menino, conforme Deus havia pedido, Deus falou: não, Abraão, era só um teste. Eu não quero a vida do teu filho. Eu queria saber se você é capaz de entregar nas minhas mãos tudo o que você tem. Eu queria saber, Abraão, se você tem fé suficiente para viver a vida que eu estou preparando para você. Eu queria, Abraão, que você também soubesse até onde a tua fé podia te levar. E como você fez o que eu te pedi, não me negou o teu único filho, então eu vou te abençoar. Só para a gente recapitular esta promessa que Deus tinha feito para Abraão, que Deus jurou, falou: olha, eu vou te abençoar muito. Vamos lá para Gênesis capítulo 22, só para lembrar o que Deus prometeu a Abraão no capítulo 22, verso 15. Então o anjo do Senhor bradou a Abraão pela segunda vez desde os céus e disse: por mim mesmo jurei, diz o Senhor, porquanto fizeste esta ação, e não me negaste o teu filho, o teu único, que deveras te abençoarei, e grandissimamente multiplicarei a tua semente como as estrelas dos céus, e como a areia que está na praia do mar. E a tua semente possuirá a porta dos seus inimigos, e em tua semente serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedeceste a minha voz. Então, Deus prometeu para Abraão: eu vou te multiplicar, Abraão, muito. Os teus descendentes serão inumeráveis, serão como a areia da praia do mar. Não vai dar para contar de tanto que eu os multiplicarei. De um só, Abraão, de você, eu farei nascer milhares e milhares e milhares que ninguém poderá contar. Muito bem. Abraão teve um único filho. Este único filho de Abraão chamava-se Isaque, e foi, portanto, o filho da promessa, o segundo judeu. Agora sim, Isaque nascendo debaixo já das promessas de Deus, sendo o próprio Isaque a promessa. Isaque, por sua vez, também teve 2 filhos. Ele teve Jacó e Esaú. Mas Esaú, que deveria herdar as promessas de Deus, ele não dava valor para as coisas espirituais. Sendo ele primogênito, sendo ele aquele que teria direito às promessas feitas a Abraão, Esaú um dia chegou cansado de uma caçada, faminto, e Isaque tinha preparado um prato de lentilha, e Esaú falou: me dá esse prato de lentilha porque eu estou morrendo de fome. E Jacó falou para ele: eu te dou se você me vender as promessas. Tudo que você tem direito como primogênito, você vai vender para mim e eu te darei esse prato de lentilha. E Esaú, que desprezava as coisas espirituais, disse: de que me adianta as promessas se eu estou morrendo de fome? Me interessa agora, a vida agora. E Esaú desprezou as promessas futuras. Esaú é o exemplo daquela pessoa que só espera deste mundo, que só vive para este momento, que não está nem um pouco interessado com o plano de Deus. Ele quer saber do momento, do agora, e de satisfazer as suas próprias necessidades. Esaú, então, por um prato de lentilha, ele pegou as bênçãos e transferiu para Jacó. E Jacó, que não tinha nada na mão, apenas a promessa da fé, Jacó ficou feliz da vida. Falou: agora a promessa é minha. Jacó passou a ser então um exemplo daquela pessoa que, mesmo não tendo nada nas mãos, acredita no que Deus está prometendo. Acredita que Deus é poderoso para cumprir. O que a gente vai ver é que Esaú sairá da história e Jacó assume o seu lugar. O que o Senhor Jesus diz a cada um de nós: guarda bem o que tens para que ninguém tome a tua coroa. Quando Deus tem um plano na vida de uma pessoa, quando Deus faz um plano com uma pessoa, Ele quer que esta pessoa acredite na sua promessa. Quer que a pessoa tenha paciência de esperar. Abraão esperou 25 anos para ter um filho. Mas o seu neto, o Esaú, não esperou 1 minuto para abrir mão daquilo que Abraão tinha esperado a vida inteira. Você está compreendendo? A vida é assim mesmo. Um espera a vida toda até que Deus cumpra, e outro não tem paciência de esperar, como Esaú, e vendem a coisa por nada. Jesus está demorando para voltar. Jesus está demorando para me abençoar. Eu acho que nessa igreja não está dando não, viu? Porque eu estou fazendo campanha e não aconteceu nada. E a pessoa desiste da bênção.
ou ela vai para o terreiro, vai para o centro, ou até vai para outra igreja, mas ela perde a bênção, porque não teve paciência de esperar. Qual é a ordem que o salmista dá? Salmo 37, verso 6, descansa no Senhor e espera nele. Você tem que ter fé para aguardar, tem que ter paciência para esperar, porque eu te digo isso, meu amado, minha amada, preste atenção, Deus te escolheu deste mundo aí fora, entre milhões e milhões de pessoas. Deus disse para você: sai do mundo, sai deste lugar tenebroso e vem para mim. E você ouviu a voz de Deus e veio. Você foi escolhido, foi escolhida, e Deus fez várias promessas na tua vida. E hoje mesmo Deus vai fazer várias promessas para você. E Deus quer ver a fé do teu coração. Qual é a tua disposição? Você está ouvindo Deus falar contigo, ou você pensa que é da tua cabeça? Você acha que Deus vai cumprir agora, ou que Deus jamais cumprirá? Ou você está tendo fé para dizer, ainda que Deus demore 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 anos, 10 anos, 20 anos, 25 anos, como demorou com Abraão, não importa quanto tempo Deus demore, ou quanto tempo Jesus demore para voltar, eu vou continuar firme olhando para o céu e esperando o cumprimento da sua promessa. Não importa o que aconteça na face da terra, não importa o que o mundo me ofereça, eu continuarei firme nas promessas de Jesus. São pessoas assim que Deus está procurando para fazer grandes coisas. Deus coloca diante de alguém, num determinado momento da sua vida, uma tentação, uma provação, Deus permite que uma cilada seja preparada. Deus já queria definir ali. Eu vou mostrar agora para o mundo qual dos dois tem fé na minha promessa. Eu sei que é Jacó, dizia o Senhor. Eu sei que é Jacó, mas todo mundo pensa que o Esaú é que vai herdar, mas o Esaú não dá valor para as minhas coisas. Eu sei que o Esaú vai desprezar as minhas promessas, mas eu vou mostrar para o mundo agora quem é que dá valor para as minhas promessas. Então Deus fez Esaú voltar daquela caçada morrendo de fome. Esaú achava que se ele não comesse aquele prato de lentilha, ele ia morrer. Ia morrer coisa nenhuma. A pessoa pode ficar dias e dias sem comer nada que não morre, mas ele estava acreditando que tudo o que importava era o que ele via, era o que estava diante dos seus olhos, era aquilo que o mundo lhe oferecia. Deus já sabia que Esaú iria desprezar. Quando Deus chama uma pessoa, Deus não está iludido. Alguém pode dizer assim, puxa, mas fulano estava tão firme na igreja, fulano estava tão bem, e a gente pensava que aquele lá ia ficar até a volta de Jesus, e agora fulano já saiu, já caiu, fulano foi embora, fulana foi embora. Puxa, não esperava isso. Você não esperava, você se iludiu com a pessoa, mas Deus já sabia quem viria e ficaria e quem desprezaria, quem daria valor para pequenas coisas e quem não daria valor para coisa nenhuma. Eu vou dizer algo para você, meu amado. Eu estou aqui na igreja da Lapa fazendo um trabalho e você sabe disso. Meu lugar não é aqui na Lapa. Eu sou pastor de todas as igrejas da Paz de Vida, mas Deus tem me mandado ir para o Rio de Janeiro fazer um trabalho. E Deus me mostrou a grandeza do trabalho, do que já está preparado no Rio de Janeiro. Mas Deus fez um teste comigo também. Quando eu voltei, a igreja aqui estava com problema, e Deus queria saber, e queria que eu soubesse até onde eu podia chegar com a minha fé. E Deus falou fundo no meu coração. Num dia que eu olhava aqui para esta igreja e via pouquinha gente, que eu olhei, eu pensei, meu Deus, lá no Rio de Janeiro, milhares e milhares de pessoas, eu estava pregando para multidões, o povo querendo ouvir a palavra, e eu volto para São Paulo, e estou aqui pregando para esse pinguinho de gente, meu Deus, o que é isso? E o Espírito Santo falou forte no meu coração, ele disse assim, qual é o homem que tendo 100 ovelhas, e perdendo-se uma delas, deixa as 99 no aprisco para buscar aquela que se perdeu?
Qual é o homem que é capaz disso? Porque o homem que tem 100 ovelhas, perde uma e ele diz: ainda tenho 99, perdi uma, mas não tem importância. Mas Jesus, ele pergunta: qual é o homem que tendo 100 e uma se perdendo, ele deixa as 99 no aprisco e vai buscar aquela que se perdeu? Qual é o homem que é capaz de fazer isso? Deus quer entregar promessas nas tuas mãos. Deus quer entregar coisas grandes nas tuas mãos. Mas se você não for fiel no pouco, como que Ele vai te dar muito? Se você não dá valor para as pequenas coisas, como que você vai dar valor para as grandes coisas? Então ouve, meu querido, ouve, minha querida. Deus está falando com você também através desta palavra. Talvez você olhe e pense: o que eu estou fazendo aqui? Talvez você, minha querida amiga, minha querida irmã, olhe para cá e diga: o que eu estou fazendo aqui nessa igreja? O que eu estou fazendo aqui nesse lugar? O que eu estou fazendo aqui afinal? E o próprio Espírito Santo de Deus está te respondendo: eu te chamei aqui e estou te colocando aqui porque eu tenho um plano tremendo na tua vida. Você fica na minha presença, continua diante do meu altar e acredite, eu vou fazer coisas tremendas com você. Esaú saiu fora da bênção. Que pena, né? Podia estar na linha direta de Jesus Cristo, sabia? Porque Jesus, que vai nascer 1000 e tantos anos depois, 1500, 1800 anos depois, Jesus vai descender de Jacó. Poderia ter descendido de Esaú, mas Esaú desprezou as promessas. Agora, quando Jesus nascer futuramente, ele vai descender de Jacó, porque Jacó deu valor às coisas espirituais. Muito bem, Jacó é o neto abençoado de Abraão, e Abraão morre, e agora Jacó tem 12 filhos. Dos 12 filhos, mas Deus falou que seriam milhares, inumeráveis, como a areia que está na praia do mar, como as estrelas que estão no céu. Jacó tem 12 filhos e há fome na terra, e o filho mais novo, José, traiçoeiramente é vendido pelos próprios irmãos como escravo para o Egito. E Jacó pensa: perdi um filho. E dizem para ele: olha, o José morreu, viu, Jacó? Viu, papai? O José foi morto, nós chegamos, olha a roupa dele cheia de sangue. Mas eles tinham pego a roupa de José, tirado a roupa de José, tinham manchado ela com sangue, estraçalharam a roupa para dizer ao pai de José, para dizer a Jacó: José está morto. Mas nada, eles tinham vendido José para o Egito. Lá no Egito diz a palavra que Deus é com José, e José, ele de escravo, ele chega a ser o segundo homem mais importante de todo o Egito. E havendo fome na terra, Jacó e seus filhos vêm buscar alimento no Egito. E aí é uma história muito linda, o reencontro de Jacó com seu filho José, o reencontro dos irmãos de Jacó, o arrependimento dos irmãos, digo, de José, o arrependimento que eles sentiram quando descobrem que José foi aquele menino que eles venderam como escravo e agora é o governador do Egito. É uma história muito linda, mas resumindo, os filhos de Jacó fixam residência no Egito. E Faraó gosta muito de José, porque José é abençoado por Deus. E José é responsável por toda a prosperidade do Egito. E José é responsável pelo sustento da terra que está passando fome. Todos os povos do mundo vão até o Egito para buscar alimento. E isso só é possível porque José ficou firme na presença de Deus. Apesar de todos os percalços, ciladas, armadilhas, traições que ele sofreu, e ele sofre uma traição atrás da outra, ele continuou firme na presença de Deus, porque ele era um homem que acreditava nas promessas que Deus havia feito a Abraão. Ele sabia que Deus iria cumprir aquilo. Então toda a família de Jacó, seus 12 filhos e José incluso, passam a viver no Egito. E Faraó gosta de Jacó e dos seus filhos por causa de José. Sabe, Deus vai amar muito a sua família. Deus vai amar muito a sua casa. Deus não vai deixar faltar nada na tua família. E Deus não vai deixar faltar nada para os teus parentes. As pessoas que você gosta virão até você.
e você será um manancial puro de bênçãos. As pessoas estarão famintas, estarão sedentas, estarão necessitadas, mas elas encontrarão em você a resposta para aquilo que elas estão buscando. E Deus vai fazer tudo isso se você continuar firme na sua presença, se você continuar firme olhando para o alto, ainda que haja fome na terra, ainda que haja peste, terremoto, furacão, espada, guerra, ainda que o mundo inteiro esteja contra, mas se você estiver na presença de Deus, cumprir-se-á aquela palavra que está proferida no Novo Testamento: se Deus é por nós, quem será contra nós? Não tema, continue na presença de Deus, fique firme na presença de Jesus, continue acreditando na promessa, porque todos os famintos da terra, todos os sedentos da tua família encontrarão em você a bênção e o cumprimento da promessa do Deus Altíssimo. Todo mundo vai te amar, todo mundo vai te querer bem, porque você é aquele que traz a bênção para a sua casa. Deus cumpre a promessa. Não importa se o diabo faz cilada, se o diabo trai você, se o diabo planeja contra, não importa. Deus está a teu favor. Amém? Então, depois que eles passaram a morar no Egito, o povo foi se multiplicando. Diz a palavra que quando a família de Jacó, seus filhos e seus netos se mudaram para o Egito, eles eram 70 pessoas. 70 pessoas apenas 70 pessoas, 70 descendentes de Abraão. Agora Deus vai começar a multiplicá-los no Egito. Deus começa a fazer com que eles se multipliquem. E aquele faraó que gostava de José, que gostava de Jacó, aquele faraó bom, ele morre. E o novo faraó que assume, ele não gosta de José, ele não gosta de Jacó, ele não gosta dos descendentes de Jacó. E ele percebe que os descendentes de Jacó estão se multiplicando rapidamente. Esse novo faraó que não conheceu José, e Jacó também estava morto, esse novo faraó, ele não tem amor nenhum pelos hebreus, não tem gratidão nenhuma. E ele fica preocupado porque ele pensa o seguinte: os hebreus, os israelitas, se multiplicam de uma tal maneira que, se eles continuarem crescendo desse jeito, muito breve o Egito será deles, porque eles são mais fecundos, eles têm algo que os faz multiplicar com facilidade. Então o faraó fica preocupado, esse novo faraó, ele diz: se nós não usarmos de sabedoria, esses hebreus que estão se multiplicando, não sei como, eles crescem, eles se multiplicam, eles nos superarão em população. E se houver guerra do Egito contra qualquer nação, ou se alguma nação inimiga lutar contra o Egito, pode ser que os judeus, os israelitas, os hebreus se juntem aos nossos inimigos e nos destruam. Então não vamos permitir que eles continuem prosperando, não. Não vamos permitir que os hebreus continuem tendo filhos desse jeito. Não vamos permitir que os hebreus levem uma vida boa aqui no Egito. Vamos pesar a mão sobre eles. Então Faraó decide oprimir os descendentes de Abraão. E eu quero que você veja isso que está aqui, livro de Êxodo, agora no capítulo 1, versículo 11. E os egípcios puseram sobre eles, sobre os judeus, maiorais de tributos para os afligirem com suas cargas, e edificaram a Faraó cidades de tesouros, Pitom e Ramessés. E diz aqui que o versículo seguinte: mas quanto mais os afligiam, tanto mais se multiplicavam e tanto mais cresciam, de maneira que se enfadavam por causa dos filhos de Israel. E o versículo 13 conclui: e os egípcios faziam servir os filhos de Israel com dureza. Eles começaram a oprimir os descendentes de Abraão. E o versículo 14 ainda afirma:
assim lhes fizeram amargar a vida com dura servidão, em barro e em tijolos, e com todo o trabalho no campo, com todo o seu serviço, em que os serviam com dureza. Aquele povo que era livre acabou se tornando escravo dentro do Egito. Faraó começa a dar para eles obrigações de construir pirâmides, de construir cidades, de construir monumentos. E Faraó manda eles fazerem barro, pisar em barro o dia inteiro, trabalhar na forma do barro para edificar cidades. E começa a oprimir de uma tal maneira que a vida dos hebreus torna-se insuportável, uma vida dura. E quando eles abrem os olhos, eles estão escravizados dentro do Egito. Pastor, isso já estava previsto? Era possível que Deus, que fez tantas promessas a Abraão, não tivesse visto que isso iria acontecer? Será que esse acontecimento saiu do controle de Deus? Será que Faraó se levantou para escravizar os descendentes de Abraão e Deus não sabia que isso ia acontecer? Deus não podia ter preparado nada? Será que Deus foi pego de surpresa? Eu quero te mostrar que não. Antes mesmo de Abraão ter filho, olha só, antes de Isaac nascer, Deus já tinha mostrado para Abraão tudo o que iria acontecer. Veja que coisa linda, em Gênesis capítulo 15, no versículo 13, está escrito o seguinte: então disse Deus a Abraão, preste atenção porque nós voltamos no tempo, tá? O que eu vou ler agora, nós não estamos mais no Egito, nós estamos voltando lá para Abraão, o primeiro judeu, o primeiro israelita, o primeiro a viver pela fé, o primeiro hebreu. Nós estamos voltando no tempo. Abraão ainda não tem filho nenhum, não nasceu Isaac. Não, Isaac, o filho da promessa, ainda não é nascido. Mas Deus, veja como Deus já sabia tudo o que iria acontecer. Por isso que quando fala assim, Deus pediu para Abraão dar Isaac para ver se Abraão o amava. Não, Deus já sabia o que Abraão iria fazer. Deus já sabia. Tanto é que antes de Isaac nascer, Deus já tinha até mostrado para Abraão, olha o que vai acontecer com os teus descendentes no futuro. Veja comigo, está escrito assim: então disse Deus a Abraão, saibas de certo que peregrina será a tua semente em terra que não é sua, e servi-los-á e aflijá-la-ão 400 anos. Mas também eu julgarei a gente a qual servirão, e depois sairão com grande fazenda. Olha só, antes que Abraão tivesse Isaac, Deus já está dizendo a Abraão, os teus descendentes serão numerosos, estarão numa terra estranha, e serão escravizados e ficarão ali 400 anos. Quer dizer que aquilo que Faraó, que ainda nem nasceu também, esse Faraó mau que vai escravizar o povo, que nem nasceu, que vai ser usado pelo diabo para escravizar o povo de Israel, Deus já sabe tudo o que ele vai fazer. Deus já sabe tudo o que vai acontecer no futuro. O povo vai ficar escravizado 400 anos no Egito. Mas Deus está dizendo a Abraão, não se preocupe, porque depois eles vão sair dali com grandes tesouros, com grandes fazendas. Eu vou reverter toda a situação. Mas Abraão não tem nenhum filho ainda. Então agora, avançando outra vez no tempo e voltando lá para o Egito, a gente vê que isso começou a acontecer. Deus, ele não falha nas suas promessas, e tudo o que está profetizado acontece. Existe uma coisa para acontecer, e esse tempo é agora. Algo que já está profetizado há muito tempo, há muitos séculos, há milênios, está profetizado. E Deus tem tudo planejado, todos os acontecimentos. E Ele avisou tudo o que iria acontecer quando esse grande evento estivesse para surgir na terra, estivesse para acontecer. Ele descreveu até como estaria o mundo quando isso estivesse próximo de acontecer. Deus, Ele sabe tudo o que vai acontecer no futuro. Tudo está no controle de Deus. Nós estamos vivendo uma época
igreja, uma época que já foi profetizada, uma época que já foi prevista, uma época que não é surpresa nenhuma. Tudo o que está acontecendo na terra, você nunca diga: o que é isso que está acontecendo? E você nunca diga: onde é que o mundo vai parar desse jeito? Você nunca diga isso, porque para nós não existe surpresa nenhuma. Aconteça o que acontecer na face da terra, tudo já está profetizado, e tudo que você está vendo acontecer no mundo agora já estava previsto pelo próprio Senhor Jesus, está escrito nesta palavra. E por que tudo isso está acontecendo? O que esses terremotos, pestes, guerras, fomes, o que essa violência toda está anunciando? Essa violência geral em todo o planeta, o que tudo isso está anunciando? Quais são os avisos que nós estamos recebendo? Deus já profetizou, Jesus já falou: quando todas estas coisas estiverem acontecendo, levantai os vossos olhos para o céu e dê glória a Deus, porque está próxima a vossa redenção. Igreja, Jesus Cristo está voltando, tudo está se cumprindo direitinho. Deus sabe de todas as coisas. Quando nós buscamos a bênção do livramento, o maior livramento vai ser esse: quando você vai ficar livre desse corpo de pecado, quando este corpo ficar livre das fraquezas, quando esse corpo ficar livre inclusive dessa roupa que você está usando, vai ser a maior bênção de livramento que já houve na face da terra. Um grande mal está vindo sobre o mundo, o anticristo também está se aproximando, os dias da grande tribulação estão chegando. Deus sabe disso, e Deus resolveu dar o livramento para o seu povo. Não se preocupe, nem com o anticristo, nem com grande tribulação, porque Deus já decidiu: você vai ser arrebatado para a glória, você não vai passar por tribulação, o anticristo não vai tocar na tua vida, você vai ficar livre de tudo isso. Você acredita nessa promessa? Muito bem, já está tudo previsto aqui, está tudo previsto nesta palavra. Então agora o povo vai ficar no Egito 400 anos. 400 anos como escravos. 400 anos sofrendo, amassando barro, morando mal, vivendo mal. Mas é uma coisa interessante. Qual é o plano de Faraó? Não permitir que o povo se multiplique. Qual é o plano desse Faraó malvado? Não permitir que a promessa de Deus se cumpra. Ora, Deus prometeu para Abraão: os teus descendentes serão numerosos como as estrelas dos céus e como a areia que está na praia do mar. É promessa de Deus ou não é? Quando o Faraó falou: não, vamos sobrecarregá-lo para que eles não se multipliquem, o que foi que nós lemos? Quanto mais os afligiam, mais se multiplicava. Quanto mais o Faraó tentava impedir a multiplicação, mais ainda se multiplicavam. Então não tenha medo. Ainda que o diabo tenha dito: essa pessoa não chega lá. Ainda que o diabo tenha dito: a família dessa pessoa não vai ser salva. Ainda que o diabo tenha feito planos para interromper a tua vida, para colocar você numa sepultura, não tema, porque é plano de Deus te multiplicar e te abençoar. E quanto mais o diabo te persegue, mais abençoado você vai ser, porque Deus está contigo. Não tema. Eu não fico preocupado quando eu vejo as coisas ruins acontecendo, porque eu sei que o diabo está aí para isso. É lógico que chateia, a gente fica triste, traição principalmente, ou ciladas, difamação, calúnia, a gente fica triste. Quando a gente vê pessoas traindo mesmo, ou então agindo de uma maneira sem ética nenhuma, puxa, que tristeza que dá. Isso dói no coração, mas mesmo assim não causa surpresa e nem temor, não causa aflição, não causa medo nem preocupação. Ainda que o diabo ele pare lá na porta da igreja e fique dizendo: ninguém mais entra aqui. Ainda que o diabo faça isso,
Ainda que o diabo se coloque na porta da tua casa e diga: as pessoas desta família, ninguém vai ser salvo, ninguém vai para a igreja. Ainda que o diabo faça tudo isso, não se preocupe. As portas do inferno não podem prevalecer contra a porta que é Jesus Cristo. A casa de Deus vai continuar enchendo, a tua casa vai ser salva, a tua família vai ser abençoada, porque é plano de Deus. Você tão somente continue firme na presença do Senhor. Amém? Você tão somente continue firme nas promessas. Eu não tenho nada nas mãos, mas eu tenho as promessas de Deus. Eu não preciso ver, porque eu posso crer sem ver. E Jesus disse: bem-aventurados os que não viram e creram. Nós não precisamos de mais nada. Para nós basta a palavra de Deus e aquilo que o Espírito Santo está te falando agora. Acredite, acredite. Você quer o livramento da tua vida? Você quer o livramento da tua família? Você quer o livramento da tua igreja? Acredite, esta bênção Deus já está operando na tua vida. Não adianta o inferno lutar contra, não adianta o diabo se opor, porque Deus está contigo. Não tema, porque o Senhor teu Deus é Deus poderoso e Ele te livrará com mão forte. Operando Deus, quem impedirá? Quem é o diabo ou o faraó para se opor contra a tua vida? Quanto mais o faraó afligia, mais o povo se multiplicava. Aí o faraó falou: vou fazer uma outra coisa mais grave, porque o povo continua se multiplicando, não está adiantando. E o faraó pensou: os responsáveis pela multiplicação dos hebreus são os homens. Esses homens são férteis, são homens vigorosos. Então, os homens, eles têm que ser mortos ao nascerem. Eles não podem continuar nascendo, não podem mais ter descendente homem. Se eu fizer isso no prazo de 40 anos, eu liquido com eles. Eu não vou permitir que nasça mais um homem na família de Israel. Não vou permitir. E se nascer homem, eu vou mandar as parteiras que fazem os partos, as parteiras egípcias, eu vou mandar elas matarem a criança. Na hora que a mulher hebreia estiver dando à luz, se for menina, eu deixarei viver, porque mulher sozinha não procria. E se for homem, as parteiras irão matar os bebezinhos. Então o faraó chamou as parteiras egípcias que cuidavam de todos os partos no Egito, chamou as parteiras chefes e deu ordem para que elas dissessem a todas as parteiras do Egito: quando as mulheres hebreias estiverem dando à luz, veja o que nasceu. Se for menina, deixe viver, mas se for homem, mate. E diga para a mãe que a criança nasceu morta. Diga para a mãe que a criança morreu. Estrangule a criança, porque a mulher está lá gritando de dor na hora do parto. Estrangule a criança se for menino. Mas se for menina, pode deixar viver, que nós precisamos de empregadas no Egito. Olha o plano do faraó. Olha o plano maligno. Ele está lutando contra o quê? Contra as promessas de Deus. Ele está querendo interromper algo que Deus prometeu. Mas Deus falou: eu vou multiplicar os teus descendentes, Abraão. E faraó está querendo interromper a promessa de Deus. Mas diz aqui a palavra, acompanhe comigo no versículo 17. Estamos em Êxodo capítulo 1, versículo 17. As parteiras, porém, temeram a Deus e não fizeram como o rei do Egito lhes dissera. Antes conservavam os meninos com vida. Então o rei do Egito chamou as parteiras e disse-lhes: por que fizestes isto? Que guardastes os meninos com vida? E as parteiras disseram a Faraó: é que as mulheres hebreias não são como as egípcias, porque estão vivas e já têm dado à luz os filhos antes que a parteira venha a elas. As parteiras egípcias não concordaram com a ideia de Faraó. Ainda que Faraó fosse a pessoa de maior autoridade do Egito, e fossem elas apenas parteiras, servidoras públicas, responsáveis pelos partos no Egito,
ainda que elas tenham recebido uma ordem direta. A ordem era para fazer o mal. Mas as parteiras egípcias temeram a Deus e decidiram não fazer o que o faraó havia mandado. Elas resolveram preservar os meninos com vida. Não assassinaram as crianças, não mataram os meninos. E quando o faraó deu a bronca, elas disseram: é que quando a gente chega, as hebreias já deram a luz, e a criança está lá, como é que a gente vai arrancar o neném das mãos delas e matar? Não, quando a gente chega já é tarde, a criança já nasceu. Mas elas estavam, na verdade, discordando de um assassinato. Então não é porque você recebe uma ordem de um superior que você vai fazer uma coisa errada. Ah, eu trabalho numa empresa. Que empresa? Ah, Jogo do Bicho. Ah, mas é só um emprego, viu, pastor? Foi o único emprego que eu arrumei. E as pessoas vêm lá fazer uma fezinha e eu recebo dinheiro, a pessoa marca o palpite, eu só preencho, recebo dinheiro. Eu trabalho no Jogo do Bicho. E depois o Jogo do Bicho não é meu, aqui eu só sou empregado lá, quem manda é o patrão. Ah, é? E você está acreditando nisso mesmo? Você está no cativeiro, está aprisionado pelo diabo? E é lógico que eu estou falando aqui na igreja, é evidente que aqui, se tiver um ou outro fazendo uma coisa ilícita, é raro. Mas pelo rádio, quanta gente está ouvindo? Quanta gente que está aí trabalhando no bingo? Puxa, eu trabalho no bingo, sabe, pastor? Eu não consegui arrumar outro emprego. Trabalho no bingo, mas eu não sou o dono do bingo. Eu só trabalho aqui no bingo. Foi o único emprego que eu arrumei. E você faz tudo o que eles mandam. Ah, pastor, eu trabalho num bar, sabe? Mas o bar não é meu, não. Só que o meu patrão manda eu servir pinga para os clientes, para os fregueses. Mas não sou eu tenho que obedecer a ordem, né, patrão? Eu tenho que obedecer ao meu patrão. Você acha mesmo? E você está se aprisionando? Veja, as parteiras egípcias receberam ordens para fazer uma coisa errada. Uma ordem expressa do homem de maior autoridade do Egito: matem os meninos quando nascerem. Mas elas não cumpriram aquela ordem. Você não tem que cumprir coisas erradas. Você trabalha numa firma, num escritório, toca o telefone e você atende, alguém quer falar com o teu patrão, com a tua patroa. Aí o teu patrão, você vai avisar: fulano, o advogado está na linha, o cobrador está na linha, quer falar com o senhor? Ah, diga que eu não estou. Ah, ele mandou dizer que não está, então eu vou lá e digo que ele não está. Mas espera aí, está certo isso? O teu patrão manda você mentir, você mente? O teu patrão manda você fazer uma coisa errada, você faz? E você quer ser abençoado ainda? Veja, as mulheres egípcias, as parteiras, elas receberam uma ordem, mas não cumpriram a ordem. Será que o faraó vai castigá-las? Será que elas vão perder a bênção? Acompanhem comigo, versículo 20. Portanto, Deus fez bem as parteiras, e o povo se aumentou e se fortaleceu. E aconteceu que, como as parteiras temeram a Deus, estabeleceu-lhes casas. As parteiras não obedeceram o faraó, mas foram abençoadas por Deus porque temeram a Deus. E o que aconteceu com elas? Elas prosperaram, tiveram casas, cresceram. Então, meu querido, não entra nessa, não faça coisas erradas, não obedeça a ordens erradas, não faça coisas que vão ferir a tua fé, não faça coisas que vão contra a palavra de Deus, mas tema a Deus, tenha temor de Deus. Eu não vou fazer isso não, que isso está errado. Tema a Deus, faça a coisa certa, porque Deus vai ver a tua fidelidade e Ele vai abençoar a tua vida. Deus vai te dar uma bênção tremenda, nenhum mal te acontecerá. Você acredita? Você concorda com isso, sim ou não? Lógico. Mas pastor, se o meu patrão mandar eu contar uma mentirinha de nada, vira para o teu patrão e diga: me desculpe, eu sei que é o Senhor que paga o meu salário, mas acima do Senhor eu tenho um Deus todo-poderoso, que não apenas sustenta a minha vida, mas garante a minha salvação. E eu não posso desagradar aquele que está acima do Senhor, da senhora, que é meu patrão, que é minha patroa. Não me leve a mal. Não que eu esteja desobedecendo,
mas pelo contrário, eu estou obedecendo a Deus. Quiser me mandar embora, me mande, mas eu prefiro obedecer a Deus. E sabe o que vai acontecer? O teu patrão e a tua patroa, ao invés de ficarem com raiva de você, eles vão sentir temor no coração. Eles vão saber que você não é um hipócrita. Eles vão saber que quando você dá testemunho, quando a palavra sai da tua boca, a tua palavra é a verdade. Um dia eles vão querer ouvir de você qual é a razão da tua fé. Eles vão ficar tão curiosos a respeito do teu Deus. Que Deus é este que você serve, que você obedece? Que Deus é este que você tem tanto temor? E eles vão acabar também temendo a Deus. E através de você, a casa do teu patrão, a casa da tua patroa serão salvos, serão abençoados. E Deus, em recompensa à tua fidelidade, Ele vai multiplicar as bênçãos sobre a tua vida. Amém? Você tem que ser fiel a Deus. Importa obedecer a Deus e não aos homens. As parteiras egípcias prosperaram e tiveram casas estabelecidas. Quando você quer livramento, você tem que estar na direção de Deus. Se Deus falar para você, não sai do caminho, porque aqui é seguro. Não sai da minha casa, porque aqui é seguro. Aí você sai do caminho, você sai da casa de Deus, e as coisas ruins te acontecem, e você acha que a culpa é de quem? Se você quer livramento, você tem que estar na casa de Deus. Amém, igreja? Se você quer livramento, você tem que estar no caminho seguro. Se você vai para o centro da cidade e alguém te avisa, olha, não passe por essa rua, porque aqui está cheio de assaltante e até assassino. Não passe por esta rua. Vá pelo caminho seguro, vá por aqui, ó. Tá vendo? Vá por aqui que é o caminho seguro. Aí você diz, não vou por esse caminho, eu quero ir por aqui. E você vai pelo caminho perigoso, aí você é assaltado, aí você é espancado, aí você é ferido, e você vai reclamar porque isso aconteceu. Não adianta a pessoa ficar pedindo livramento e estar fora da casa de Deus. Não adianta a pessoa ficar reclamando por livramento e estar fora da vontade de Deus. E eu vou te mostrar uma coisa. Sabe por que o povo de Israel também está caindo na escravidão? Porque nesse tempo que eles moraram no Egito, eles começaram a adorar os deuses do Egito. Ao invés deles ficarem adorando o Deus de Abraão, o Deus invisível, o Criador do céu e da terra, o Deus responsável por eles existirem, porque se Deus não tivesse gerado Isaac, esses descendentes não existiriam. Então eles deviam estar adorando aquele que gerou a sua vida, que gerou cada um deles. Mas sabe o que eles fazem? No Egito, eles começam a adorar os deuses estranhos, começam a acreditar naquele ocultismo que existe no Egito. Eles começam a se tornar místicos, começam a fazer igual aos egípcios. Eu vou provar isso agora na palavra de Deus. Eu quero que você acompanhe comigo na palavra de Deus. Uma palavra muito forte que Deus acaba falando, e é uma palavra de vitória, mas ao mesmo tempo é uma palavra de dor, porque o povo de Israel, morando no Egito, os descendentes de Abraão, eles abandonam a Deus. Veja em Ezequiel, profeta Ezequiel, capítulo 20, versículo 5. Veja, Deus está usando o profeta Ezequiel para contar sobre aquela escravidão no Egito. Por que Deus permitiu a escravidão? Porque Deus também já sabia que o povo que descenderia de Abraão iria se desviar dele, iria servir a falsos deuses. Ezequiel capítulo 20, verso 5, está escrito assim: e diz-lhes, assim diz o Senhor Jeová, no dia em que escolhi a Israel, levantei a minha mão para a descendência da casa de Jacó, e me dei a conhecer a eles na terra do Egito, e levantei a mão para eles, dizendo, eu sou o Senhor vosso Deus.
Naquele dia levantei a mão para eles, para os tirar da terra do Egito, para uma terra que tinha previsto para eles, a qual mana leite e mel, e é a glória de todas as terras. Então lhes disse: cada um lance de si as abominações dos seus olhos, e não vos contamineis com os ídolos do Egito. Eu sou o Senhor vosso Deus. Mas rebelaram-se contra mim e não me quiseram ouvir. Ninguém lançava de si as abominações dos seus olhos, nem deixava os ídolos do Egito. Então eu disse que derramaria sobre eles o meu furor, para cumprir a minha ira contra eles no meio da terra do Egito. Está vendo? Você está vendo aqui que o povo está em escravidão porque não deu ouvidos a Deus, porque começaram a adorar os deuses e os ídolos do Egito. E mesmo Deus dizendo: não façam mais isso, eles continuavam fazendo. Então Deus permitiu que eles ficassem à mercê de Faraó. Aquela escravidão estava prevista, porque Deus sabia que os descendentes de Abraão iriam adorar os deuses falsos do Egito. Você sabe que até hoje tem gente que acredita em pirâmide? É verdade ou não é? Tem gente que carrega uma pirâmide no pescoço. Tem gente que acredita no poder das pirâmides. Tem gente que coloca uma pirâmide pequenininha dentro de casa, na estante. Tem gente que em escritório tem uma pirâmide em cima da mesa, porque a pessoa acredita nas coisas do Egito, acha que a pirâmide tem energia, que a pirâmide tem poder. Você sabia que a pirâmide nada mais é do que uma sepultura? Que a pirâmide não tem energia nenhuma, não tem vida nenhuma? Que a pirâmide é um monumento à morte? Que a pirâmide é um monumento à superstição? Você sabia que o faraó mandava construir uma pirâmide enorme para lhe servir de sepultura? E ele era sepultado ali com vários escravos vivos que levavam todos os seus tesouros. E o faraó acreditava que ele iria reencarnar, por isso que ele precisava dos tesouros dentro da pirâmide, para que quando ele reencarnasse, ele pudesse aproveitar aquelas riquezas. A pirâmide é um monumento ao erro. As pessoas acreditam em reencarnação. As pessoas acreditam que vão gozar dinheiro desse mundo numa outra vida. A pirâmide é um símbolo do erro. E tem gente acreditando em pirâmide, acreditando nos ídolos do Egito. E Deus disse para Israel: não acreditem nessas coisas, mas eles acreditaram. Quando você dá ouvidos a Deus, você é livre do mal, mas quando você não dá ouvidos a Deus, o mal te apanha. Não adianta você continuar clamando a Deus e adorando ídolos. Talvez você não adore os ídolos do Egito, mas tem ídolos lá na tua casa que você reverencia. Ah, pastor, aquilo é só uma lembrancinha, é só uma imagem. Ah, é? Por que você, quando passa na frente, faz até o sinal da cruz? Você pensa que aquele ídolo tem algum poder. Você está deixando de servir o Deus Todo-Poderoso, que está dizendo para você: não faça tal coisa, lance esta abominação. Sabe o que é abominação? Lance esta coisa maldita diante dos seus olhos. Não te inclines diante dela, não adore imagem nenhuma. Deus diz, Êxodo 20, leia, Êxodo 20. Deus diz: eu sou o Senhor vosso Deus. Não farás para ti imagem alguma de escultura, nem semelhante ao que existe em cima nos céus, nem na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não te inclinarás diante delas e nem as servirás. Eu sou o Senhor vosso Deus. Mas não adianta Deus falar, né? Não adianta. A pessoa continua com aqueles ídolos. Os ídolos que servem de laço, que são verdadeira abominação. Deus diz: não adore tal imagem. Eu sou Deus zeloso, eu sou Deus ciumento. Ah, eu faço misericórdia em milhares aos que me amam, mas aos que me aborrecem, eu castigo muito, porque Deus permite que o mal venha sobre estas pessoas. Então aqui Deus está dizendo por que lá no Egito o povo está sendo oprimido, por que o faraó está conseguindo escravizá-los. Sabe por quê? Porque eles se fizeram escravos. Eles começaram a adorar as pirâmides, começaram a adorar os deuses do Egito. E agora Deus está dizendo: rebelaram-se contra mim e não me quiseram ouvir. Ninguém lançava de si as abominações dos seus olhos, nem deixava os ídolos do Egito. Então eu disse que derramaria sobre eles o meu furor, para cumprir a minha ira contra eles no meio da terra do Egito.
E olha o que Deus diz aqui, isso é muito sério, viu? Pastor, Deus, Ele vê uma pessoa no erro, na idolatria, Deus derrama o furor. Por que Deus faz isso? Por ódio? Não, Deus faz isso por amor. Pode parecer contrassenso, mas é por amor. Veja o versículo 9. Nós estamos em Ezequiel 20, verso 9. O que fiz, diz Deus, foi por amor do meu nome, para que não fosse profanado diante dos olhos das nações, no meio das quais eles estavam, a cujos olhos eu me dei a conhecer a eles, para os tirar da terra do Egito. Deus faz isto por amor. Porque se você fica adorando um ídolo e continua adorando a Deus, se a tua vida for abençoada, você vai dizer, é o ídolo que está me abençoando. É esse ídolo é de Deus, porque eu peço para esse ídolo e o ídolo me atende, a imagem me atende. Então Deus não abençoa mesmo. Deus não permite que esta pessoa seja feliz. Deus não permite que esta pessoa continue livre, porque senão ela vai dizer que é o ídolo e o ídolo é de Deus. E Deus não dá a glória dele para ninguém, amados. Deus, Ele não permite que a pessoa vivendo no erro seja abençoada. Ele não permite que a pessoa vivendo na idolatria seja feliz. Por isso, se você quer ter a tua vida livre, se você quer o livramento, você tem que se livrar dos ídolos. Você tem que se livrar das abominações. Você tem que se livrar das superstições. Tem que parar até com esse negócio de horóscopo, 0900, consulta cartomante. Precisa parar com esse negócio. Tudo isso desagrada a Deus. Ao invés de você ficar consultando os astros, ao invés de ficar pedindo o teu mapa astrológico, acreditando em besteiras, acreditando que um planeta pode influenciar o teu destino, acreditando que algum planeta tem poder sobre a tua vida. Ah, eu sou de lua, viu? Quem rege a minha vida é a lua. Conforme a lua está, eu estou. Que pena que eu tenho de você. Eu não dependo de lua, eu não dependo de Marte, eu não dependo de Júpiter, eu não dependo de astro, nem de estrela. Eu dependo do Deus Todo-Poderoso, que criou os astros, que criou a lua, que criou o céu, que criou o sol, que criou as estrelas. Eu dependo de Deus. Deus quer pessoas que tenham compreensão. Deus não quer pessoas presas na superstição. Porque como que uma pessoa vai se tornar livre se a mente dela está escravizada? Como que Deus vai dar a bênção do livramento se a alma da pessoa está escravizada? Então Deus tem que operar um livramento na tua vida. E eu quero continuar aqui nessa exposição para a gente ir concluindo essa parte da mensagem. Eu quero te mostrar o seguinte, que mesmo com tudo que estava acontecendo de errado, mesmo com o povo fora da adoração a Deus, mesmo com o povo na idolatria, servindo os deuses falsos do Egito, que não são deuses coisa nenhuma, mesmo assim Deus estava trabalhando. Então o faraó falou, eu vou agora fazer o seguinte, eu estou fazendo um decreto para as parteiras e para todos os egípcios, que quando nascer um menino dos hebreus, esse menino deve ser jogado nas águas do rio Nilo e afogado. E Faraó deu essa ordem, que foi cumprida. Nascia uma criança, eles arrancavam um bebê dos braços da mãe e a criança morria afogada. E houve grande matança. Deus ao mesmo tempo está operando. Pastor, como é que Deus pode estar operando se o faraó agora está matando as crianças que nascem, está matando a afogada? Como é que Deus pode estar operando? Pois é, Deus ele opera mesmo nas coisas ruins. Amém, igreja? Porque uma mãe teve um filho e ela sabia que aquele filho seria afogado no rio Nilo. Então ela pegou uma cesta de vime, colocou betume por dentro, colocou piche, como se fosse uma banheira pequena. E ela pegou aquele cesto, colocou o bebê dentro e colocou o cesto dentro das águas do rio Nilo. Porque ela dizia, é o jeito do meu filho escapar. Porque se ele ficar aqui em casa, logo virão os homens de Faraó
e tomarão o meu filho e o matarão afogado no rio. Então eu vou colocá-lo num cesto, porque eu quero que ele escape daqui. Quem sabe ele vai parar na casa de alguém e alguém toma conta dele. E ela pega o filho recém-nascido, coloca dentro daquela cesta e pede para sua filha, a filha mais velha, Miriam, agora eu vou colocar a cesta no rio, com o bebê dentro, mas vai acompanhando para mim, para ver se vai estar tudo bem, se alguém vai pegar a criança, porque eu não quero colocar a criança na água e ela fica lá, perdida, dias e noites. Não, vai acompanhando de longe, para ver se alguém vai pegar o meu filho, se alguém vai adotar o meu filho. Então ela colocou a cesta nas águas do rio Nilo, e a cesta foi flutuando, e a Miriam foi pela margem, acompanhando. A Miriam ia olhando, meu irmãozinho está lá. Eu preciso acompanhar para ver se alguém vai pegar, se alguém vai adotar, se alguém vai achá-lo, se alguém vai se interessar. E Miriam vai acompanhando, e justamente ali, olha como Deus está trabalhando. No rio Nilo, havia uma residência imperial, uma residência do faraó, e a filha do faraó usava a praia, a casa ficava à beira do rio Nilo, aquela mansão, e ela usava ali para se banhar. E ela justamente estava se banhando, a filha do faraó estava se banhando, quando ela viu a cesta passando. E ela pediu para uma escrava, o que é aquilo? Pegue para mim. E quando puxaram a cesta, e ela abriu, estava lá o bebezinho chorando. E ela falou, puxa, é um bebezinho dos hebreus. Alguém colocou ele para escapar da morte, e eu vou adotar essa criança. Essa criança vai ser minha, a filha do faraó. Olha como Deus dá o troco. Olha como Deus trabalha. Você queria matar os meus descendentes? Você queria acabar com a minha promessa? Eu vou usar a tua filha agora para abençoar o meu povo. Eu vou usar a tua filha, faraó, para reverter essa situação. Então a filha do faraó, ela adota a criança. Aí a Miriam, que estava acompanhando de longe a menina, irmã mais velha de Moisés, ela chega para a filha do faraó e diz, a senhora vai cuidar desse bebê? Vou. Ah, porque eu posso arrumar uma empregada hebreia, porque essa criança precisa mamar, né? A senhora tem leite? Não, não tenho. Eu sou solteira, não tenho. Então, eu conheço uma mulher que acabou de dar luz e tem bastante leite. Quer que eu mande ela vir trabalhar para a senhora? E quem que Miriam vai buscar? A própria mãe do Moisés. E a mãe do Moisés chega lá para a filha do faraó. É aqui que está precisando de uma ama de leite? É aqui que está precisando de uma empregada com bastante leite para cuidar de uma criança? E a filha do faraó, é aqui sim, vem. E você vê só. Agora, a filha do faraó está protegendo aquela criança que vai ser o libertador do povo. A filha do faraó contratou a mãe da criança sem saber. E a mãe da criança vai amamentar a criança e receber salário para fazer isso. Deus não está zombando do faraó? E mais ainda, aquele que o faraó queria destruir vai morar dentro do palácio do faraó. Vai comer de tudo do bom e do melhor e vai receber a melhor educação como se fosse neto do faraó, como se fosse filho da filha do faraó. Deus está zombando, tá ou não está? Deus está agindo. Não adianta o diabo querer atrapalhar a tua vida. O diabo tem arquitetado planos e aparentemente ele levou vantagem, porque você estava fora da vontade de Deus. Durante um bom tempo, sem conhecer a palavra, você fez coisas que desagradavam a Deus. Agora você está ouvindo esta palavra e chegou a hora de Deus entregar a promessa na tua vida. Ainda que até hoje o diabo tenha feito você sofrer, ainda que até hoje o diabo tenha te torturado, agora não. Agora você conhece a palavra. Agora Deus vai reverter esta situação e a tua vida vai ser abençoada em nome de Jesus Cristo. Acabou. Agora Deus vai zombar do diabo. Deus vai mudar a história da sua vida. Este menino vai crescer ali e vai ficar ali, e ele vai ser uma bênção para o Egito. Mas ele sabe que ele não é egípcio. Ele fica ali parado um bom tempo, até que um dia ele renuncia a tudo
ele renuncia a tudo. Veja o caminho que Deus percorre para dar uma bênção do livramento. Deus quer livrar o povo, mas o povo tem que se voltar para Ele. E na hora que o povo se volta para Ele, antes até do povo se voltar, Deus já está preparando Moisés, que vai ser o libertador do povo. Um caminho grande. Deus espera anos para cumprir aquilo que Ele planejou. Deus tem paciência de esperar. Moisés se torna um homem, e quando ele já está homem, o povo de Israel se arrepende. Veja aqui comigo, que foi aquilo que nós lemos em Êxodo capítulo 2, versículo 23. Moisés já é homem grande, já saiu do Egito, já renunciou ao cargo de faraó, ele não quer ser faraó. Moisés, ele está no deserto, agora Deus já está com todas as condições preparadas para abençoar o povo, mas falta uma coisa, falta o arrependimento do povo. E agora o povo se arrepende. Êxodo 2:23, nós lemos isso. E aconteceu depois de muitos destes dias, morrendo o rei do Egito, que os filhos de Israel suspiraram por causa da servidão e clamaram, e o seu clamor subiu a Deus por causa de sua servidão. E ouviu Deus o seu gemido, e lembrou-se do seu concerto com Abraão, com Isaque e com Jacó, e atentou Deus para os filhos de Israel, e conheceu-os Deus. O que a gente percebe aí nessa leitura? Que o povo se volta para Deus, o povo clama a Deus, o clamor subiu até os céus. Daqui a pouco nós vamos orar e esse clamor vai subir a Deus. Mas o povo está arrependido, porque o povo diz: olha, nasce Faraó, morre Faraó, Faraó é substituído, mas a nossa escravidão piora cada vez mais. A gente fica adorando as pirâmides, mas a nossa vida não melhora. A gente fica adorando os ídolos do Egito, mas a nossa vida não melhora. Esses deuses do Egito não valem nada, não melhoram a nossa vida, continuamos escravos. Aí o povo se arrepende das coisas que estava fazendo. O povo começa a clamar a Deus, a suspirar, a buscar o verdadeiro Deus. Quando a pessoa quer a bênção do livramento, tem que ser desta maneira. Tem que deixar todos os outros deuses, divindades, ídolos, imagens, tem que deixar a superstição. E a pessoa tem que buscar o único e verdadeiro Deus, suspirando, clamando, suplicando com sinceridade, com arrependimento. E o que acontece quando a pessoa faz isso? E ouviu Deus o seu gemido. Deus ouve. E lembrou-se Deus do seu concerto. Deus nunca tinha se esquecido, amados. Quem tinha se esquecido era o povo. O povo está 400 anos escravizado no Egito, porque foi o povo que se esqueceu de Deus. Aqui diz assim: e lembrou-se Deus do concerto que tinha com Abraão, com Isaque e Jacó. Deus nunca se esqueceu do concerto com Abraão, Isaque e Jacó. Quem tinha se esquecido eram os descendentes de Abraão, Isaque e Jacó. E qual era o concerto? Deus disse: somente a mim servirás, somente a mim adorarás, eu sou o Senhor vosso Deus. O povo é que se esqueceu do concerto, Deus não se esqueceu. Mas quando o povo se lembra, quando o povo volta à fé, quando o povo renuncia à falsa religião, quando o povo começa a buscar unicamente a Deus, então, quando o povo se lembra do concerto, então Deus também começa a operar em favor do povo. E atentou Deus para os filhos de Israel e conheceu-os Deus. Na verdade, Deus nunca deixou de conhecer o povo. Você sabe, eu li para você, a escravidão já estava profetizada antes de Isaque nascer. Antes que o povo se arrependesse, Deus já estava gerando Moisés ali. Deus já estava fazendo um plano para que Moisés se tornasse um homem culto, conhecesse o Egito, o faraó, a idolatria. Deus já estava levantando Moisés antes do povo se arrepender. Então Deus nunca deixou de atentar para o povo. Deus nunca desconheceu o povo, nunca. Não é porque o povo estava fora da vontade dele que ele havia deixado o povo de lado. Não. Deus estava trabalhando por fora. Deus estava planejando, tudo já estava previsto, tudo.
A única coisa que Deus queria é que o povo se arrependesse, que o povo clamasse mesmo, que o povo renunciasse às abominações, à falsa religião. E essa ordem está em qualquer Bíblia. Pegue a Bíblia católica, abra em Êxodo 20, você vai ver. Quando a pessoa se lembra do concerto com Deus e clama ao único e verdadeiro Deus, quando a pessoa se arrepende dos seus pecados, aí a pessoa está pronta para receber a bênção do livramento. O que você tem que fazer agora? Pastor, o que eu tenho que fazer? Fala para mim que eu faço. Você precisa tirar as abominações. Você precisa parar com a falsa religião. Você precisa parar com a falsa adoração. Mas pastor, a igreja que eu frequentava, eu pensava que era de Deus aquilo. Mas não é. Não é de Deus. Deus não permite que a glória dele seja transferida para um ídolo. Deus não permite que você clame para um ídolo. E Deus não vai te abençoar para que você não diga, foi o ídolo que me abençoou. Deus não dá a glória dele para ninguém. E a única coisa que Deus quer para te dar o livramento e dar o livramento para a sua família é que você se lembre do concerto com ele, que você se lembre que ele é o único e verdadeiro Deus e que ele tem um único intermediário entre você e ele. Não é José, não é Maria, não é Pedro, não é Paulo, não é Tadeu. Só existe um intermediário entre Deus e você, é Jesus Cristo. Esse é o concerto. Se você não sair fora das abominações, você não vai ter livramento, não vai ter mesmo, porque Jesus disse assim: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Maria não vai te livrar, nem agora, nem na hora da tua morte. Não vai mesmo. Eu amo Maria, gosto de Maria, mas jamais orei para Maria. Jamais dirigi na minha vida, graças a Deus, uma prece para qualquer pessoa que não fosse Deus. Nunca pedi nada para um santo. Nunca ajoelhei na frente de um ídolo. Nunca. Meus joelhos jamais se contaminaram. E Deus quer que você tire fora as abominações. Deus quer que você se lembre desse concerto, porque senão o faraó deste século, que é Satanás, vai continuar oprimindo a tua vida, vai continuar te mantendo em escravidão, com trabalho pesado, sem fruto. Você vai continuar levando uma vida indigna, vai continuar preso no vício, no pecado, vivendo mal, morando mal, se vestindo mal, se alimentando mal, dormindo mal, vivendo mal. Você precisa sair dessa escravidão. E só Jesus pode te libertar. Amém? Só Jesus pode te dar o livramento. Você tem que renunciar às abominações. Quando o povo se lembrou do concerto, os deuses do Egito não nos ajudam. A religião do Egito não resolve o nosso problema. Estamos de mal a pior. Mas como que nós éramos felizes antes? Por que nós éramos felizes? Porque Abraão, o primeiro de nós, adorava o único e verdadeiro Deus. Nós temos que buscar o único e verdadeiro Deus. Se lembraram do concerto. Existe agora um novo concerto. Existe agora um novo testamento. O concerto quer dizer o seguinte: aqueles que buscam a Deus através de Jesus Cristo são salvos. Jesus disse assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Jesus é o único caminho, é a única verdade, é a única vida. Note que eu não estou te propondo religião, não. Não estou te propondo igreja, não. Eu estou te declarando o concerto de Deus. A única maneira de você ser livre, de você ter acesso a Deus, de você ser abençoado e a tua família ser livre, é através de Jesus.
O mesmo Evangelho diz assim: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo tu e a tua casa. Não tem outro jeito. Você tem que renunciar às abominações. E tem que se lembrar deste concerto. O único caminho para Deus é Jesus. E para eu chegar em Deus, eu tenho que chegar em Jesus, porque Ele disse: ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Quando você chega em Jesus, você já está no Pai, porque Ele disse: eu e o Pai somos um só. Se você quer a bênção do livramento, tem que se lembrar disso. Tem que se arrepender dos seus pecados. Tem que declarar que Jesus Cristo é o teu único Salvador. Tem que entrar no caminho reto e seguro. Se você está fora do caminho, você tem que entrar no caminho novamente. Se você estava no caminho e saiu, você tem que voltar para o caminho. E se você nunca esteve no caminho, pensava que estava, né? Porque o povo de Israel, eles lembravam que Deus, o Deus de Abraão, existia. Mas eles continuavam também adorando os deuses do Egito. E Deus não podia abençoá-los. Eles pensavam que o Deus de Abraão era um Deus. E que haviam outros deuses, outras divindades, os deuses do Egito. Por isso que Deus não abençoava o povo. Quando eles se lembraram que existe um só Deus, um só Redentor, foi aí que eles entraram na bênção do livramento. Tem muitas religiões na Terra. Tem gente que fala que o Buda que resolve. Outro diz que é Allan Kardec que resolve. Outros dizem que é Confúcio que resolve. Outros dizem que é Maomé que resolve. Mas nenhum deles pode resolver nada para você. Porque só existe um caminho. Só existe um que te leva diretamente ao Pai. Este é o concerto. E Ele não quer ser adorado através de ídolos, nem imagens, nem retratos. Ele não quer outra adoração que não seja a verdadeira adoração. Jesus disse assim: Deus é Espírito, e os verdadeiros adoradores adorarão a Deus em espírito e em verdade. Deus não quer adorador que para adorá-lo tem que ver uma imagem, que nem dele é, porque ninguém viu Deus, ninguém viu Jesus, ninguém sabe como Jesus era. E a pessoa fica querendo adorar a Deus através de um ídolo. Essa pessoa não vai ser livre nunca. Deus é Espírito. E importa que os verdadeiros adoradores o adorem em espírito e em verdade. Esse é o concerto. Ainda que alguém pudesse saber como era Jesus, a palavra de Deus diz assim: não farás para ti coisa alguma semelhante ao que existe em cima nos céus, nem embaixo na terra. Não fará imagem de escultura semelhante ao que existe em cima nos céus. Não te inclinarás diante delas, nem as servirás. Ainda que alguém pudesse fazer uma imagem semelhante a Jesus, a palavra está dizendo: não se ajoelhe diante dessas imagens, não adore essas imagens. Eu sou o Senhor vosso Deus. Este é o concerto. Os verdadeiros adoradores adoram a Deus em espírito e em verdade. Os verdadeiros adoradores só têm um jeito de ser salvos e de ser libertos, é através do único caminho. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém. E quando eu ouço esse ninguém, eu não entendo como que você pode continuar nessa vida. Como é que você pode continuar adorando ídolos? Como é que você pode estar orando para outra pessoa? Jesus disse: e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Ninguém. Te ensinaram que você pode ir ao Pai ou a Jesus através de Maria? Que pena que você acreditou nisso. Isso não é concerto de Deus, isso é concerto do homem. Isso é o homem que ensina. Jesus está dizendo: ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Ninguém. Você não vai para o céu se não for através de Jesus. Nem você, nem ninguém.
Nem você, nem ninguém vai ser salvo se não for através de Jesus. Então você tem que entregar sua vida para Jesus agora, se você quer entrar no concerto de Deus. Se você quer a bênção do livramento, sair da escravidão que você está, você tem que entregar sua vida para Jesus, porque não tem outro jeito, não tem. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Ninguém vai ser salvo, ninguém vai ser salvo se não for através de Jesus. Pastor, eu quero ir até Jesus. Eu quero me render diante de Jesus. Eu quero entregar minha vida para Jesus. Eu quero entrar no caminho. Eu quero ser livre de verdade. Eu quero ser salvo de verdade. O que eu faço, pastor? Se você quer, então levante a tua mão direita assim bem alto. Você que quer entregar a tua vida, ergue tua mão bem alto. Ergue tua mão. Você que quer entregar a tua vida para Jesus. Muito bem. Agora vocês que ergueram as mãos, venham aqui na frente que eu vou orar com vocês. Venha para cá. Isso, venha. Venha do jeito que você está. Vamos aplaudir o Senhor Jesus. Venha. É a melhor decisão da tua vida. Você vê, uns saem de um lado, outros saem do outro, mas se encontram num caminho só. Porque só tem um caminho. Agora você que está aqui, olha bem. Os filhos de Abraão, os descendentes de Abraão, eles começaram na bênção, mas foram escravizados pelos deuses do Egito, pela superstição do Egito. Eles acabaram aprisionados. Eu sei que aqui dentro tem pessoas que já conhecem a palavra, já conheceram até a bênção. Eu sei que tem gente aqui que até já se batizou nas águas, mas você saiu lá fora no Egito e você se deixou escravizar novamente. Eu sei que tem pessoas aqui que estão nessa situação e você tem que voltar, tem que se arrepender, tem que clamar a Deus. Você quer a bênção do livramento? Então você tem que clamar a Deus. Deus estava operando, mesmo com o povo fora da obediência. E quando o povo clamou, Deus ouviu. E Deus começou a operar a bênção do livramento. Mesmo você estando fora da presença de Deus, Deus estava agindo na tua vida. Mesmo quando você voltou para o mundo, Deus estava agindo na tua vida. E hoje Deus está entregando esta palavra para você pedir perdão, para você se arrepender, para você voltar. Então, eu não quero que você perca a tua bênção. Você quer o livramento da tua vida? Você quer o livramento da tua família? Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Fica na presença de Deus e você vai ser abençoada. Mas preste atenção. Você não vai consertar a tua vida aí no teu lugar onde você está. Você vai vir aqui na frente orar a Deus, arrependido, arrependida. E você vai orar a Deus diretamente em nome de Jesus. Nós vamos orar juntos e Deus vai te abençoar. Eu não quero que você chegue aqui na frente para me contar o teu pecado. Eu não quero. Já bastam os meus pecados. Eu não quero que você chegue aqui na frente e confesse para a igreja o que você fez de errado. Não, não. Eu quero que você venha aqui na frente para se render a Deus, ao único e verdadeiro Deus, para pedir perdão dos teus pecados diretamente a Deus através do sangue de Jesus e receber a bênção do livramento. A palavra está falando com você. Você que já conhece a palavra, mas sabe que você andou fora da presença de Deus. Você estava no caminho seguro, mas você, por um tempo, andou pelo caminho perigoso. Por isso coisas ruins te aconteceram. Agora você está sendo chamado para voltar ao caminho seguro, para voltar mesmo ao caminho seguro. E você precisa vir aqui na frente.
Então não fique no teu lugar. Saia do teu lugar agora e vem para cá, porque nós vamos orar. E Deus vai abençoar a tua vida. Venha. Venha, porque Deus tem um plano para cumprir com você. Oh, glória, venha. Oh, ricalamasuri misuri candalas. Orimissurimissia, turishilamalas. Venha do jeito que você está. Deus tem um plano para cumprir na tua vida. Deus tem uma obra para fazer com você. E você tem que vir aqui na frente, pedir perdão e clamar a Deus e dizer: Senhor, meu Pai, me perdoa. E Ele vai fazer a obra na tua vida. Sabe o que o Espírito Santo me diz? Para fazer mais um convite para você. Porque o Espírito Santo está dizendo que você tem que sair do teu lugar e vir aqui na frente e consertar a tua vida. Então venha já. Porque não é homem que está te chamando. Não é homem que está te chamando. É o Espírito Santo que está dizendo: venha. Oh, glória. Oh, glória. Isso, venha. Oh, glória. Que coisa tremenda. Oh, glória. Isso, venha. Que coisa linda. Como Deus te ama. Hoje vai acontecer o milagre do livramento. Você é capaz de dobrar o teu joelho comigo aqui na frente? Coloque a mão direita sobre o teu coração. Feche os teus olhos. Ore comigo, meu Deus e meu Pai. Eu sei que andei fora da tua vontade e fiz coisas que não te agradavam, mas eu ouvi a tua palavra e eu vim aqui na frente, o meu coração arrependido. Estou clamando a ti. Ouve, Senhor, a minha oração e perdoa os meus pecados. Me purifica agora de toda maldade e me livra com o grande libertador. Eu quero a libertação, o livramento de verdade, e eu faço isto declarando que o Senhor Jesus, o meu libertador, é também o meu único e suficiente Salvador. Meu Pai da glória, meu Deus de misericórdia, escreve o meu nome no livro da vida e me guarde para sempre. Continue em espírito. Continua assim. A igreja toda vai orar por você. A igreja, estenda as mãos aqui na direção destas vidas. Ó Deus, eu sei que independente de qualquer coisa, o Senhor já estava operando para resgatar esta vida. Independente até desta pessoa, antes de se arrepender até, o Senhor já estava trabalhando por ela. Porque o Senhor sabia que bastaria a tua palavra ser anunciada para que esta pessoa se rendesse aos teus pés. Então eis aqui, meu Pai, o teu filho, a tua filha, pedindo perdão, renunciando às abominações, renunciando ao mundo e às falsas religiões. Eis aqui o teu filho, a tua filha, te pedindo perdão, clamando a ti. Sim, pedindo agora que o Senhor dê a bênção do livramento. Livra, meu Deus, esta pessoa da morte. E eu sei que ela passou da morte para a vida. Livra esta pessoa do inferno
E eu sei que ela foi liberta, livre do inferno agora, porque ela está no caminho novamente. Livra, meu Deus, esta pessoa da tribulação que há de vir sobre a terra. E eu sei que ela já está livre. Se o teu filho Jesus voltar agora, ela será livre, arrebatada, porque ela está se rendendo aos teus pés. Mas eu quero te pedir, meu Deus, principalmente o seguinte: que quando terminar esta reunião, e quando esta pessoa voltar para o mundo aí fora, meu Deus, guarda ela das ciladas. Guarda esta pessoa para que os seus pés não sejam novamente enredados. Guarda, meu Deus, os pés desta pessoa para que ela não volte a servir o faraó deste século. Guarda, meu Deus, o teu filho, a tua filha, para que continue firme nesse concerto, firme neste compromisso de te servir. Sim, meu Deus. Agora ouve a oração de cada um. Ouve, meu Deus, o que esta pessoa está te pedindo. Esta pessoa está pedindo conserto de vida. Esta pessoa está pedindo restauração. Então faz isto, meu Pai, e opere através desta oração, em nome do teu Filho Jesus. Que assim seja feito. Amém. Amém. Levante-se agora do teu lugar. Ergue as tuas mãos aos céus. Faça assim com as mãos e diga: eu estou livre. Deus me livrou. Nenhum mal pode me prender, porque eu fui liberto pelo sangue de Jesus. Amém? Graças a Deus. Vamos dar uma salva de palmas para o Senhor. Diga amém, Jesus. Graças a Deus.